Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, o evangelho da nossa reflexão, o evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Hoje também celebramos São João Bosco. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito saiu de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele homem que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. E assim, amados, depois de ser curado, Jesus diz ao homem que era endemoniado: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E, infelizmente, amados irmãos e irmãs, os gazarenos, eles testemunharam a libertação deste homem que estava possuído por espíritos maus. Mas, infelizmente, ficaram mais preocupados com a perda dos porcos, ou seja, com a perda dos bens materiais, que alegres pela cura do seu conterrâneo. Vejam que coisa estranha, né? Eles ficaram mais chateados pela perda dos porcos do que alegres pela cura do seu conterrâneo. Lembremos, amados irmãos e irmãs, aquela frase que diz assim: se as feridas do teu próximo não te causam dor, então a tua doença é mais grave do que a deles.
Então, que a gente perceba isso, né, e reflita. Se a ferida do nosso irmão não lhe causa, né, nenhuma compaixão, nenhum tipo de insatisfação, né, então a nossa doença acaba sendo mais grave do que a dele. E assim, amados, que lembremos do mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ele diz mais, né? Assim devei-vos amar uns aos outros. Né? Como? Assim como ele mesmo nos amou. E assim, amados irmãos e irmãs, que também nós, né, a exemplo do homem endemoniado, como homens e mulheres curados e libertados, né? E lembrem, né, como batizados, que nós sejamos também anunciadores do reino de Deus, né? Que tenhamos capaz, né, assim como Jesus mandou o homem anunciar a sua família, que também nós possamos anunciar o evangelho e o reino de Deus aos nossos familiares. Então que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, uma boa semana. Compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.